E o texto vai dizer em João, capítulo 1, versículo 33, vai dizer exatamente o que eu falei. E eu não o conhecia, porém aquele que me mandou batizar com água, disse que a quem eu visse descer o Espírito e sobre ele repousar, esse seria o que vos batizaria com fogo. Aleluia, e esse era Jesus. Aleluia, a mensagem de João Batista era muito simples. Arrependei-vos e endireitai as vossas veredas. Porém, quando João Batista via aqueles que pensam que são, mas não são, a mensagem era diferente. Aleluia, Deus. Vou repetir. Quando João Batista via aqueles que pensam que são, mas não são, a mensagem era diferente. Ele apontava o dedo e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir os frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 21, no versículo 18 e 19, que Jesus vem andando com os discípulos, retornando para Jerusalém. E então o texto vai dizer que Jesus sentiu fome, porém Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos duas coisas. Primeiro, de que a fé sem obra ela não adianta nada. Segundo, Jesus vai ensinar aos seus discípulos sobre a fé e a honestidade verdadeira. O texto vai dizer que Jesus está andando, sente fome e ele vai até a figueira. E então Jesus vai pegar o fruto da figueira, mas ele observa que só tem folhas. E então Jesus amaldiçoa a figueira, dizendo: tu nunca mais darás frutos. E a figueira secou e morreu. E os discípulos se maravilharam, porque ele disse: como esse homem pode dar ordenança a uma árvore e ela simplesmente secar e morrer? E Jesus vai dizer: vocês se impressionam com isso? Em verdade, eu vos digo que se tiveres fé, vocês dirão para esse monte: mova-te para o mar, e ele vos obedecerá. Isso é o que fica explícito no texto, pastor Getúlio. Mas a segunda coisa, que é o que fica nas entrelinhas, foi o que Marcos disse no capítulo 11, no versículo 13, que não era tempo de dar figo. Você vai observar no texto que tinha folha, mas não era tempo de ter figo. E Jesus está dizendo o seguinte para nós hoje: que ele vai vir a tempo ou a fora de tempo, e nós temos que estar dando frutos a tempo ou a fora de tempo, falando da mensagem a tempo e a fora de tempo. Aleluia. Porém, amada igreja do Senhor, o povo de Israel teve, dentre os muitos pecados do povo de Israel, eu vou citar dois essa noite. O primeiro pecado do povo de Israel se chama ingratidão, e o segundo pecado do povo de Israel se chama falta de temor a Deus. A ingratidão nós podemos observar no Antigo Testamento, quando Jesus manda a Moisés libertar o povo do Egito das mãos de Faraó. Moisés faz exatamente isso. Então Moisés abre o mar e o povo passa. Moisés toca na rocha, sai água. Moisés ora, cai maná do céu. Mas quando Moisés passa 40 dias no monte Sinai para receber as tábuas do 10 mandamentos, Moisés está lá em cima e o povo está lá embaixo adorando outros deuses. Nós podemos observar no Antigo Testamento, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Daniel, dois reis que não tinham temor a Deus. O primeiro rei é Nabucodonosor. Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, ele vai ter um sonho. E nesse sonho, o texto vai dizer que ele viu uma grande árvore. E essa árvore, ela chegava até os mais altos céus e ia até os confins da terra. E então ele via que os animais terrestres se abrigavam à sombra daquela árvore, e as aves se abrigavam acima daquela árvore. E veio uma voz do céu, a qual vai dizer: derribai as árvores, mas mantém a raiz dela, e isso sucederá por 7 ciclos, até que ela cresça novamente. E então Nabucodonosor se intriga com esse sonho, manda chamar os magos, manda chamar os feiticeiros, os intérpretes de sonho, e ninguém consegue decifrar aquele sonho de Nabucodonosor, até que vem Beltesazar, Daniel, como a maioria conhece, e Daniel vai dizer: ó rei Nabucodonosor, grandes tu és, eu
eu vou decifrar o sonho na qual ele teve. E Daniel começa dizendo, Nabucodonosor, essa árvore grande que tu vê nada mais é do que tu. E o povo que se abriga abaixo e acima da sombra dessa árvore são os povos que tu subjuga. Porém, Nabucodonosor, essa voz que tu ouviu mandando derribar a árvore é porque tu exaltaste em teu coração a soberba, dizendo, eu abato e eu exalto quando eu quero. Mal tu sabe, Nabucodonosor, que quem exalta e quem abate é Deus dos exércitos. Aleluia. Nós vamos observar no capítulo 5 de Daniel a história do rei Belsazar. A história vai mencionar que Belsazar, a Babilônia, está sofrendo um cerco dos medos e dos persas. E Belsazar, ao invés de fazer mantimentos para que ele consiga suportar aquele cerco, Belsazar vai fazer um banquete, mas não para o povo de modo geral. Ele vai fazer um banquete para a elite, ele vai fazer um banquete para os grandes do seu reino. E então, a um dado momento da festa, quando Belsazar já estava embriagado, ele vai dizer o seguinte: manda trazer os itens da casa do tesouro, o qual meu pai Nabucodonosor trouxe com os escravos de Israel. E assim ele sucede, ele bebe e ele come os itens sagrados. Mas a história vai dizer que em dado momento surge uma mão na parede e essa mão escreve Mene, Tekel e Parsim. E o texto vai dizer em Daniel no capítulo 5 que a bebida que outrora estava na mente de Belsazar saiu e o seu joelho batia um no outro de medo. Aleluia. E Belsazar, ele fica intrigado com aquilo, então ele manda chamar os seus magos, feiticeiros, seus intérpretes, e ele diz o seguinte: aquele a qual interpretar o que está escrito nessa parede, eu o revestirei com um manto de ouro. Ele terá muita riqueza e será o terceiro do meu reino. E ninguém consegue decifrar o que ali está escrito, até que sua mãe aparece e diz: Belsazar, no tempo do teu pai, Nabucodonosor, havia um que tinha o espírito dos deuses santos. Quem é esse? Daniel. Manda chamar Daniel. Aleluia. A Bíblia vai nos ensinar a respeito do profeta Micaías. O profeta Micaías estava preso. O profeta Micaías vivia à base de pão e água. E quando Josafá foi para a guerra, Josafá ouviu dos 250 profetas, ele disse assim: não tem mais ninguém para profetizar. E o rei vai dizer: tem um, mas ele só profetiza coisa ruim para mim. E cadê ele? Eu mandei prender. Ele está pão e água. Ele diz: manda soltar. Nos tempos que nós vivemos, onde está cada vez mais difícil falar a verdade, ainda surgem homens de Deus que têm liderança e ele diz: manda soltar os profetas verdadeiros, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. E Daniel aparece para Belsazar e ele vai dizer: ó rei, eu interpretarei o que está escrito na parede. E ele repete as mesmas bênçãos que ele iria dar a qualquer outro que interpretasse. Daniel vai dizer: guarda o ouro que ele tem, eu não preciso do teu ouro, porém eu interpretarei a mensagem de Deus para a tua vida. Daniel vai dizer: porque tu foste profano e comeu e bebeu no que era sagrado. Deus escreve o seguinte: Mené, Deus julgou o teu reinado e ele chegou ao fim. Tekel, pesado tu foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, que é o plural de Parsim, e o teu reino vai ser dividido e entregue aos medos e aos persas. E assim sucede naquela noite. Belsazar é morto e a Babilônia é entregue na mão dos persas e dos medos. Porém, o que eu gostaria de mencionar é o seguinte: se você observar nesses dois capítulos que eu acabei de ler, você vai ver que no capítulo 4 de Daniel, se tratando de um rei que foi soberbo, Deus o abateu, mas deu raízes à árvore dele, permitindo que Nabucodonosor voltasse com seu coração à presença de Deus. Porém, para Belsazar, que foi blasfemo, que não aceitou, aquele que um pouco ligou para as coisas sagradas, esse daí Deus fez igual Jesus para a figueira: eu te amaldiçoo e tu irás morrer. Aleluia.
O que é que você tem feito para o reino de Deus? O que é que você tem feito para o reino de Deus? Aleluia. Aleluia. Igreja do Senhor